Amém? Jeremias 29, do versículo 11 a 13. Olha o que diz o texto. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Amém? Hoje nós vamos falar no Deus que pensa, ouve e revela. Amém? Repita comigo, um Deus que pensa, ouve e revela. Amém? Pode sentar, querido. Israel estava vivendo o pior momento da vida deles. O pior momento. E qual era o pior momento que Israel estava vivendo? Ele estava vivendo o período de cativeiro, de escravidão. Por quê? Porque fizeram mal aos olhos do Senhor, pecaram. E aí foram levados cativos para a Babilônia. Então eles estavam vivendo um momento terrível. E Jeremias aqui ele fala de um povo que foi levado para o exílio. E Jeremias também estava vivendo juntamente com eles. E então, Deus fala através de Jeremias para que o povo se multiplicasse naquela terra a qual eles estavam, que construísse casas, que casasse com as mulheres, para que eles pudessem ter filhos, para a sua descendência, a sua geração não morrer. E Deus diz, na cidade que vocês habitarem, procure pela paz, porque na vossa paz vós tereis paz. E Deus começou a dar toda a estratégia para aquele povo ali. E aí Deus então se revela, né, como esse Deus que ouve, um Deus que pensa e um Deus que revela. Um Deus que pensa, um Deus que ouve e um Deus que revela. O versículo 11 que nós lemos. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal, para dar a cada um o fim que desejar. Qual é o fim que você deseja, meu querido? Qual é o fim que você deseja para a tua vida nos próximos anos? Qual é o fim que você está desejando? Viver nessa mesmice? Viver capengando o tempo todo? Qual é o fim que você deseja? Porque Deus ele já sabe o pensamento que ele tem ao teu respeito. Mas e você? Qual é o pensamento que você tem de você mesmo? Porque há um paradoxo aqui. Há uma coisa totalmente oposta aqui. Porque Deus pensa algo de você, só que você pensa totalmente ao contrário do que Deus pensa de você. E a pergunta que eu faço é, o que você pensa de você? Porque Deus diz aí o texto que Ele sabe que pensamento que tem ao nosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Só que por incrível que pareça, nós só pensamos mal. Não é verdade?
Só pensamos mal. Basta ficar um momento ocioso e não vem nenhum pensamento bom. Só pensamento mal. Deus não improvisa na sua vida, Ele planeja. Amém? Repita comigo, Deus não improvisa na nossa vida, Ele planeja. Deus é um Deus planejado, Ele planejou você, querido. O teu final de vida não está na mão da dor e nem da situação. O teu final de vida está baseado naquilo que Deus planejou para você. Pensamento de paz. E a paz que Deus oferece aqui, não é essa paz que o mundo oferece. É a célica paz. Quem já ouviu essa expressão? Célica paz. É a paz pura. É o shalom, como nós falamos aqui sempre. E shalom, querido, é paz, saúde, prosperidade. Então, quando alguém te saudar com shalom, receba, fala, recebo. Porque você está dizendo, eu quero a paz, eu quero a saúde e quero a prosperidade. Então, é um Deus que pensa. Olha que tremendo. Servimos um Deus que pensa. A despeito aí do mundo, que serve um Deus que não ouve, que não pensa e não fala. Mas nós servimos um Deus vivo, que ouve, que pensa e que fala. Deus ouve quando você chama. Chama por Ele. Então me invocareis e eu vos ouvirei. Deus, Ele abre o ouvido deles quando você abre a boca. Vou repetir. Deus, Ele abre os ouvidos deles quando você abre a boca. E nós precisamos abrir a boca mesmo. Deus não sabe tudo, pastor? Sabe tudo, mas nós precisamos abrir a boca. Deus é o nosso Pai, sim ou não? Fazendo uma comparação com o nosso pai biológico. Quando nós estávamos precisando de algo, nossos pais adivinhavam? Ou você falava para ele? Ou você aparecia lá com o tênis rasgado na frente dele, ele olhava e não fazia nada. Porque tem orações que nós fazemos que não sai palavra, só gemido. Mas nós temos o Espírito Santo, habita em nós, que ele transcreve aquele gemido em palavras. E Deus então sabe o que nós iremos falar, ou queríamos falar naquela oração. Mas nós precisamos abrir a boca, falar, porque nós temos um Deus que pensa. Versículo 11. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito. Querido, já parou para meditar o que Deus pensa de você? Eu vou te dar 15 segundinhos para você pensar o que Deus pensa de você. É pouco 15 segundos? 30 segundos. Eu sei que ele pensa muitas coisas, mas tem uma coisa que vai mexer muito com você. É o que ele pensa ao teu respeito. E eu posso te garantir, o que ele comunicar ao teu espírito é a pura verdade dele. E tem algumas coisas que eu posso falar para você. Que você é filha amada.
que você é filho amado. Embora muitos não se sintam assim, não é? Muitos não se sintam assim, mas eu te garanto que se Deus estivesse aqui agora, Ele falaria: eu amo vocês, sem distinção. Olha que forte. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um de vocês o fim que desejais. É forte ou não é? Olha que poderoso. Versículo 12, põe aí. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Invocar, querido, é direcionar a oração àquele que pode responder. Porque ninguém invoca a quem não pode responder. Amém? Você só vai invocar para quem tem um poder e pode te dar uma resposta naquilo que você está invocando. Sim ou não? Então, Deus está falando, vocês podem invocar a mim, porque vocês não ficarão sem resposta. Vocês invocam, vocês podem gritar, podem implorar, e vocês não ficarão sem resposta naquele pedido de vocês. É isso que esse texto está falando. E Deus vai responder às suas orações, querido. Segunda Crônicas 7,14, ou é a primeira? Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E agora os meus olhos estarão abertos e atentos os meus ouvidos a toda oração que se fizer neste lugar. Porque eu separei esse lugar para que o meu nome possa estar nele perpetuamente. Sabe que lugar é esse, querido? Sabe que lugar é esse que o livro de Crônicas está se referindo? Hoje só tem um pedaço, que é o Muro das Lamentações. E quando você chega diante daquele muro, você sente a presença de Deus. Porque foi uma promessa que Deus fez. Não é verdade, pastora Ana? Não é verdade? Quando nós vamos nos aproximando daquele muro, começa a arrepiar todos os pelos, porque nós sentimos a presença de Deus. E aí quando nós lemos esse versículo, nós lembramos que Deus ele estabeleceu um concerto com o seu povo, que a presença dele estaria ali perpetuamente. Mas é uma condição, e qual condição é essa? Você se arrepender dos seus maus caminhos e orar ao Senhor. Ele ouve e nenhuma oração ficará sem resposta. Porque nós temos um Deus que ouve. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor. Por quê? Porque ele já tem um pensamento a teu respeito. Ele já sabe quem você é. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga sim para ela. Deus já sabe quem você é. E você sabe quem você é? Então responda para a pessoa que te fez essa pergunta. Eu sou
Responda. Você é o quê? Você é o quê? Se Deus me chamar de filho amado, é o suficiente para mim. Mas eu sei que Ele tem muitos mais pensamentos a meu respeito. É um Deus que se revela a quem busca de todo o coração. Versículo 13. E me buscarei. Põe aí para a gente. E me buscareis, e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Aí está um segredo. Por que muitas coisas não acontecem em nossas vidas? Me pergunte por quê. Porque não buscamos de todo o nosso coração. Deus, Ele quer exclusividade, Ele quer que você busque a Ele de todo o vosso coração. Porque enquanto você estiver buscando outras coisas, vai dar ruim para você. Mas Deus quer que você o busque de todo o teu coração. Porque se Ele tem, olha comigo, analisa comigo. Se Ele tem um pensamento ao teu respeito, então por que buscar em outras coisas, a não ser em Deus aquilo que Ele tem para você? Não é? Precisamos buscar nele. Ele tem a solução para tudo. Está com alguma questão financeira? Ele é dono do ouro e da prata. Está com alguma questão de saúde? Ele é um Deus que cura. Jeová? É Jireu ou Rafá? Rafá. Jeová Rafá, um Deus que cura. Está necessitado de algo? Ele é um Deus da provisão. Qual é o Deus da provisão? Jirê. Jeová Jirê. Então Deus, Ele tem tudo para nossas vidas. Agora, por que nos falta alguma coisa? Por que está sempre faltando algo em nós? Sendo que Jesus disse que nós teríamos que alcançar a estatura de varão perfeito, né? E viver a plenitude do tempo. Por que nós estamos vivendo essa plenitude, queridos? Se Deus é um Deus completo, é um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades. É o que a Bíblia diz. Mas por que essas necessidades não estão sendo supridas? Como diz a Bíblia, em glória. Porque esse versículo expressa assim, que o Deus de paz suprirá em glória cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Por que essas necessidades não estão sendo supridas? Por quê? Se a palavra está dizendo que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. É porque nós não estamos buscando Ele de todo o nosso coração. Queremos buscar parcialmente. Sempre tem uma reservinha, né? Uma reserva. Não, acho que um pouquinho aqui de incredulidade não faz mal a ninguém, não é? Faz, querido. Deus, Ele quer que você creia nele de todo o vosso coração. Sabe o que quer dizer isso? Senhor, eu entrego meu coração ao Senhor. O que o Senhor vai fazer do meu coração, da minha vida, está em tuas mãos. Querido, o dia que você tomar essa decisão, é a decisão mais acertada da tua vida. Mas sabe qual é o nosso problema?
É que nós damos a nossa vida para o Senhor e nós pegamos de volta ali no final da tarde, né, bispo? Nós entregamos essa vida ao Senhor, Senhor, entrega a minha vida. E no final da tarde, nós pegamos de volta. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para agora. Amém? Mas diga uma verdade para o teu irmão aí. Diga, a tua pressa não muda Deus, mas a paciência dele faz com que você mude. Pode aplaudir o Senhor. Então, Jeremias 29, 11 e 13, está falando de um Deus que pensa com propósito. Deus ele não pensa sem propósito. Tudo na tua vida tem um propósito. Ah, pastor, mas eu só estou passando coisa ruim na minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados pelo seu propósito. Então, todas as coisas cooperam. E todas as coisas não estão dizendo que só são coisas boas. Está falando todas as coisas, até aquelas ruins, vai cooperar para o bem, para o teu bem. Porque Deus pode transformar aquela coisa ruim em uma coisa boa. Não é verdade? Eu vi uma história uma vez de um homem fazendeiro que ele estava indo à bancarrota. E ele não tinha mais nenhum recurso. E aí ele pedindo, Senhor, me tira dessa situação, me dá uma estratégia. E um belo dia ele olhou para o excremento dos animais, dos cavalos, ele tinha muito cavalo. E ele começou a juntar. E ali ele começou a vender. E ele ficou muito rico vendendo estrume de cavalo. Porque todas as coisas é uma coisa ruim, não é? Não é? Era uma coisa ruim. Mas Deus transforma ruim em algo valioso. Se tornou um homem rico vendendo estrume de cavalo. Estava passando uma situação difícil. Só tinha as fezes do cavalo para vender. Vendeu. Começou a comercializar as fezes, ficou uma pessoa rica. Se tornou uma pessoa rica. Deus o levantou de volta. Olha que Deus tremendo. Ele usa as coisas que não são como se fosse. Então Jeremias está falando desse Deus. Um Deus que ouve com atenção. Quando você invoca, querido, ele para te ouvir. A pastora Dione ministrou aqui quinta-feira sobre o cego de Jericó, que ele começou a clamar, ele ouviu que Jesus estava passando ali em Jericó, e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E Jesus parou. Ainda foram falar para o cego, para de clamar, para de incomodar o mestre. Aí que ele começava a clamar mais alto ainda. Aí Jesus parou, mandou chamar. Olha a importância de você clamar, querido. Porque assim como você está clamando, tem milhões clamando. Tem milhões clamando. Então é necessário clamar. Porque o nosso clamor vai chamar a atenção de Jesus. Vai chamar a atenção de Deus. Um Deus que se revela com amor. Querido, não existe amor maior do que o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós.
Não tem ninguém aqui que tem essa coragem de doar um filho para morrer por outro. Isso eu falo aqui categoricamente. Não tem. Mas Deus fez isso. Deu seu único filho, o que ele tinha de melhor. Ele pegou Jesus e falou: filho, é você. Eu já tentei com Adão, falhou. Eu já tentei com Moisés, falhou. Eu já tentei com Noé, falhou. Eu já tentei com Davi, falhou. Tentei com Salomão, falhou. Agora é com você. E diz a Bíblia que Jesus se despojou dele mesmo, tomando a forma de homem, não tendo como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem e indo até a morte de cruz, que era a pior morte da época. Mas esse amor, querido, de Deus é algo sobrenatural, que nós não temos palavras nem pensamento para expressar esse amor. Porque é esse Deus que se revela como um Deus de amor.